Oi galera da React Conf Brasil, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o mundo mágico de TypeScript com React, mas antes de começar, eu quero me apresentar um pouquinho. Então, meu nome é Laura, eu trabalho como Front-End Engineer na Yansoft, sou completamente focada em React, é uma das minhas maiores paixões. Eu tento contribuir ao máximo para a comunidade. E, além disso, eu também gosto muito de linguagens como o Elixir e o Ruby, mas se vocês quiserem trocar uma ideia comigo depois da talk também sobre React, Elixir, qualquer coisa, podem me achar nessas redes sociais, me seguir no Twitter, eu tenho um canal no YouTube também, onde eu faço conteúdo diverso de programação, e LinkedIn e GitHub, que é onde eu tô a maior parte do tempo, na verdade. Agora, para dar uma breve descrição do que a gente vai falar e também para tu já decidir se vai lá pegar um cafezinho ou se vale realmente assistir a palestra, eu coloquei o roadmap aqui. Então, um dos primeiros tópicos que a gente vai falar é um overview sobre como que o TypeScript e o React funcionam juntos. Os motivos chaves para utilizar TypeScript, então, se realmente vale a pena tu estudar, aplicar isso no projeto pessoal ou aplicar isso na tua empresa em uma aplicação realmente grande. E exemplos mais avançados, eu vou trazer alguns exemplos ali em components que eu acho que podem facilitar em alguns casos de implementação. É um tópico bem interessante que é segurança na camada de network, com ferramentas como CodeGen, casos de uso e estratégias de migração de projetos JavaScript para TypeScript. Agora vocês já conseguem ver o carinha aí na tela, né? Então, se tu vem de linguagens como Java, C Sharp, talvez o TypeScript ele seja mais interessante que JavaScript e, enfim, tu pode ter mais produtividade a trabalhar com TypeScript no React se tu tem esse background com linguagens mais tipadas. Porém, se tu já está trabalhando com JavaScript há uma boa quantidade de anos, talvez no começo tu tenha um pouco de preconceito com o TypeScript, por ele introduzir novos conceitos, uma sintaxe e também coisas que tu vai ter que aprender. Mas daí vem a pergunta, porque será que eu realmente devo aprender TypeScript? Eu vou falar mais especificamente sobre os casos de uso no final da palestra, porque eu acho que até lá eu já vou te dar alguns insights bacanas, mas para responder essa pergunta por agora, eu preciso te mostrar os benefícios, certo? Então, uma das coisas que eu acho que ajuda muito durante o desenvolvimento de um projeto React com TypeScript é a sugestão de propriedades, o famoso IntelliSense. Sim, não importa se é React ou não, se tu utilizar TypeScript em qualquer biblioteca, o IntelliSense é uma das coisas principais que vai ter no teu projeto, mas eu acho que isso ajuda muito dentro do escopo do React, principalmente em aplicações que têm uma árvore de components muito grande e isso envolve Context API, etc. Quando chega num ponto em que tu tem casos de prop drilling, por exemplo, em que são muitas propriedades sendo passadas para debaixo da árvore repetidamente, e em uma codebase JavaScript, isso às vezes é desconsiderado, é levado fora de controle, coisas são passadas de maneira exagerada, isso provoca renderização desnecessária de certos components, e coisas estão passadas de propriedades são passadas de forma errada também. Então, se tu passa uma propriedade com um tipo errado, um cálculo pode ser feito de maneira errada e a tua aplicação pode bugar completamente. Então, a sugestão de propriedades é muito importante para manter essa camada de dados correta. Outra coisa é saber os erros durante o desenvolvimento
do que quando tu envia para produção, só descobrir depois para homologação, etc. Aí, tá, tudo bem. Em JavaScript, tu já não deveria saber disso? Sim. O ponto aqui que eu quero chegar é que com o highlight de erros, coisas bobas podem ser evitadas. E coisas bobas quando, por exemplo, eu botei ali um GIF de tu tentar acessar um estilo que não existe. Ah, fui lá, criei o estilo, mas aí eu vou aplicar no component e, sei lá, do nada veio na minha cabeça que é esse nome, só que o estilo não existe. Com JavaScript, provavelmente tu não veria a maioria desses erros bobos e que, ao enviar para produção, são coisas que fazem com que ocorra regressão de software. O que seria essa regressão? Putz, às vezes tu tem que voltar para arrumar um bug que era uma coisa muito simples e que poderia ser pego em tempo de desenvolvimento. Por isso que eu acho que isso ajuda muito a evitar ali erros do próprio desenvolvedor e que não teria que afetar o cliente por essa parte. Documentação do projeto. Isso aqui é bem bacana, foi uma das coisas que mudou a minha visão sobre TypeScript e trouxe valor muito para a equipe. O TypeScript, ele ajuda os desenvolvedores a entender o código um dos outros, muito facilmente. Tu acaba escrevendo uma documentação do projeto ao longo da fase de desenvolvimento. As tipagens fazem com que o código ele seja preditivo. Tu espera o que vai acontecer daquele código. Escrever código é como escrever pequenas histórias. Então, se outros desenvolvedores eles conseguem ler o teu código em TypeScript, entender sem que a gente tenha que explicar, aí sim tu é um bom autor. Isso é óbvio, essa definição que eu acabei de dar, ela se encaixa não só com TypeScript, como com outras linguagens qualquer, nem mesmo JavaScript. Mas o TypeScript ele facilita muito no entendimento dessa codebase, principalmente quando é um dev novo na equipe, ele entra no projeto, ele abre um component, abre uma página, ele sabe como é que é o comportamento, porque as tipagens elas se tornam algo muito mais preditivo do que ter que adivinhar o que aquilo vai fazer. Só que daí tem os trade-offs que a gente tem que falar. Não é só tipar tudo e beleza, tudo certo, coisa linda. Tem que saber administrar isso, porque quanto mais tipagens que teu projeto tiver, mais IntelliSense tu vai ter, ok? A experiência pode ser bacana, só que a manutenção do código ela pode se tornar um pouco dolorida. Por quê? Tem muitas features avançadas do TypeScript que tu pode aplicar no teu projeto React e que vai deixar 100% tipado, etc., mas não torna o projeto flexível. Flexível no sentido de que se tu precisa criar um component customizado que utiliza outro component como base, esse component de base tem uma tipagem mais avançada e daí tu precisa herdar isso. São coisas que vão se acumulando e chega no momento que o teu projeto tem tipagens tão avançadas, mas tão avançadas e complexas, que tu acaba tirando mais tempo de desenvolvimento para arrumar tipagem do que desenvolver features, fazer refactor, etc. E daí esse já não é o ponto que eu acho que o TypeScript ele vem para solucionar em um projeto React. Ele vem para melhorar a experiência de desenvolvimento e diminuir a regressão de software. Então, eu acho que um dos pontos aqui que a gente tem que pensar é escrever tipagens que realmente nos ajudem a resolver problemas que a gente está tendo durante o desenvolvimento, como restringir algumas coisas dentro de components, context API, definir camadas de dados corretas na aplicação, na nossa árvore de componentes, ao invés de ficar pensando toda hora que tem que criar interfaces com generics, etc., para fazer algo que às vezes tu não vai precisar no momento. E lembrando que nem sempre é errado tu não utilizar any ou a no, porque em algum momento vai se tornar muito complexo. E eu também vejo desenvolvedores
que não têm tanta experiência chegarem na Codebase e não conseguirem dar manutenção e o refactor não funcionar do jeito que era para funcionar, então só tem que tomar cuidado nessa parte. Como que o TypeScript e o React eles funcionam juntos? Nessa parte eu vou dar uma overview bem rapidinha para tu que está assistindo essa palestra e nunca tivesse contato com TypeScript ainda, como que tu pode ter um gostinho agora depois da palestra já, e também explicar qual é o objetivo dele ali com o React. O React, como todo mundo sabe, ele é uma biblioteca baseada em JavaScript para desenvolvimento de interfaces. O TypeScript, por outro lado, ele é um superset de JavaScript. E daí vem um ponto que eu quero enfatizar bastante aqui. Ele é um superset. Mas tudo bem, o que é essa palavra? Superset no sentido de que ele não vem para substituir nada da linguagem do JavaScript. Superset significa trazer tudo da linguagem e só adicionar coisas novas. É isso que a comunidade do TypeScript ela enfatiza muito, que o TypeScript ele não vem substituir nada, ele apenas pega todas as features que a gente já tem no JavaScript e proporciona tipagens que vão deixar o teu código mais preditivo, deixar o teu código com facilidade de manutenção. Trazendo isso para o React, isso faz com que tu desenvolva interfaces utilizando uma versão tipada do JavaScript. Todo mundo sabe que o React, comparado com outros frameworks como o Ember ou Rails, ele é um framework que ele não tem as coisas totalmente abstraídas. É uma API high level. Então, muitas das coisas que a gente tem que entender ali ao longo do processo de desenvolvimento com JavaScript, com o TypeScript, essas APIs avançadas acabam se tornando mais seguras. E APIs avançadas, por exemplo, hooks, Context API, tratar efeitos com TypeScript é muito mais seguro, e principalmente Context API, que tu consegue tipar o que vai ser passado para debaixo da árvore. Então eu acho isso bem bacana. Outra coisa é que o TypeScript ele vai compilar todo o código em React para fazer a checagem dos tipos e ele não vai retirar nenhum output de JavaScript no final. E, enfim, mas se tu usa o Create React App, uma das coisas maravilhosas é que ele já tem um template de TypeScript. Tu consegue inicializar um projeto do zero com ele, com Webpack, Babel, tudo configurado. Só que se tu já tem um projeto existente com o Create React App, só que tu quer adicionar TypeScript nele, tem que instalar as tipagens separadamente, como eu coloquei ali, e instalar o TypeScript também como dev dependency. E é basicamente isso. Daí as próximas coisas é realmente renomear os arquivos de JS para TS ou TSX e startar o servidor de desenvolvimento, que o Create React App, React Scripts, ele vai criar um arquivo chamado tsconfig.json, que é o cara que vai ter toda a configuração do compilador. O compilador TypeScript, ele é totalmente configurável. A documentação do TypeScript no site do TypeScript é excelente e tu vai conseguir ver muito mais propriedades e opções que dá para passar para esse arquivo lá. Mas eu coloquei uma das que eu acho principais, com certeza deve ter mais importantes que eu não coloquei aqui, mas eu só quero dar um highlight aqui, um resuminho de algumas. Uma delas é o exclude, que tu vai dizer pro TypeScript basicamente que eu quero excluir esses arquivos do processo de checagem. Então, eu não quero que tu cheque as tipagens dentro de Node Models e nem dentro de build. E o include é o contrário. É avisar pro compilador que tu quer incluir esses caras no processo, esse path, tudo que está dentro desse path, que é um módulo TypeScript, que tu quer incluir eles no processo de checagem dos tipos. E ali em cima a gente tem uma propriedade bem legal, que é o target, que dá para tu especificar uma função específica, uma versão específica do ECMAScript, e também o JSX, que é o suporte para JSX em arquivo com extensão TSX. Aqui é só para preparar que
Os próximos slides a gente vai falar sobre algumas implementações avançadas que dá para aplicar para components no React. Eu trouxe alguns exemplos que podem ajudar vocês durante o desenvolvimento e, enfim, bora lá. A primeira coisa é quando a gente tem itens em uma array. Esses itens, esses elementos, eles são strings e tu quer restringir que eles sejam passados de maneira correta como propriedade para algum component. O exemplo que eu trouxe aqui é um component de selector, mas se tu quiser restringir qualquer propriedade de string baseada em uma array, esse aqui é um exemplo muito bacana e eu espero que ajude. Eu criei uma array de roles, então é uma array que tem dois elementos, uma string, e eu criei um literal type. Esse literal type, ele está pegando o tipo de um elemento da array de roles. E para acessar esse elemento, a gente pega um index, number, ou seja, qualquer index, só que o resultado desse literal type é string, e isso tem uma implicação. Esse meu component, ele tem uma interface que define as propriedades dele, e ele tem uma propriedade chamada selectedHole, que é do tipo holeType. Mas vocês percebem que as únicas duas roles válidas é admin e member. Quando tu passa uma selectedHole que não existe, que é moderator, a gente espera que o compilador do TypeScript ele coloque um erro de tipagem, porque não existe e provavelmente vai dar erro em alguma coisa ali, certo? Só que ele não fala nada, porque o nosso literal type de holeType, ele tá como string, e moderator também é uma string. Então, como a gente consegue fazer com que aquele holeType, ele na verdade seja identificado como um union type? Ou seja, esse type ele tem que ser uma string de admin ou member. Mas, antes de tudo, né, o que é um union type? Um union type é um tipo que combina múltiplos tipos. Combinar múltiplos tipos em um tipo. Então, como que a gente vai conseguir extrair os tipos de cada item dessa array para que a validação seja feita em compile time? Por que está sendo ali, o resultado está sendo string ao invés de member e admin? Então, a resposta é que o compilador ele vai inferir que essa array possa ser alterada em runtime. Então, quando a gente tentar criar um tipo de um item, esse vai ser o resultado. E para impedir que isso aconteça, a gente vai utilizar uma técnica do TypeScript chamada casting. Para fazer casting, tu utiliza o as, e a gente tem que fazer o casting para uma constante, justamente para indicar que essa array é imutável, ela não vai mudar durante o compile time, e ela é read-only. Ou seja, depois, esse nosso literal type de holeType, ele vai ser admin ou member. E agora, se a gente passar um selectedHole que não é admin e nem member, ou seja, o nosso union type, o compilador vai dar erro e não vai ter nenhuma gambiarra ali, não vai ter nenhum tipo errado na nossa aplicação. Outro exemplo que eu quis trazer, isso é bem legal porque se encaixa muito em design systems, components com diferentes comportamentos de propriedade. E daí, para representar esses diferentes comportamentos de propriedades, eu trouxe um button que ele tem diferentes variants de estilização. Ele tem uma variant de primary e ele tem uma variant de secondary. E cada variant ela tem uma série de props. O primeiro passo é criar a tipagem das variantes do component. Então, primeiro eu crio uma interface que vai definir as propriedades da minha variant de primary, ou seja, o meu comportamento de primary. E depois eu crio uma interface que vai definir as propriedades da minha variant de secondary, ou seja, as propriedades da variant de secondary. E aí tu vai ter que definir essa tipagem das props de acordo com a variante do component, certo? Se ele for primary, significa que
que ele vai ter as props de primary, senão ele vai ter as props de secondary. Cada variante do button ela vai receber sua propriedade de acordo com a sua variante. Então, se vocês perceberem, agora, com essa implementação que a gente fez, o button com comportamento de primary não vai poder receber secondary color. E o secondary color, no caso, o nosso button com variant de secondary, não vai poder receber nenhuma propriedade da minha variante de primary. E isso eu estou trazendo exemplos com button. Mas vocês podem fazer com diversas outras implementações de comportamento. E é uma coisa bem bacana que eu utilizo bastante. Tipar componentes que são passados como propriedade. No React, a gente tem um conceito chamado de composição, né? E muitas das vezes, components têm que ser passados como propriedade para a gente poder fazer composição. Um desses exemplos é children, por exemplo. Enfim, e tem como a gente tipar esses components que são passados como propriedade. Geralmente esse component ele vai ter uma interface que vai definir as propriedades que ele recebe, certo? E aí eu trouxe aqui um use case de formulário. Vamos supor que tu tem um formulário genérico e tu quer criar formulários específicos com base nesse genérico, né? Composição. Então, tu vai ter essa interface definindo as propriedades do formulário e tu vai ter outra interface definindo as propriedades desse formulário específico. E aí é só passar essa propriedade de form, que vai ser um react.componentType. React.componentType ele é um tipo genérico, então ele recebe um parâmetro de tipagem, e o parâmetro de tipagem que a gente passa é a interface desse nosso component que a gente está passando como propriedade. Esse era um dos tópicos que eu estava mais aguardando da palestra. Uma das coisas que eu fiquei mais assim, entusiasmada quando eu fui desenvolver com TypeScript é poder ter um contrato do cliente com o back-end e prover essa segurança na camada de network é sensacional. Isso te dá transparência no retorno de requests. O que eu quero dizer com isso? Geralmente o teu front ele está recebendo um determinado payload para fazer uma determinada operação na interface. Mas vamos supor que a API ela não te retorna uma determinada propriedade. Ou seja, tu vai acessar, sei lá, uma propriedade que é nula. E no final de contas, tu não estava esperando aquilo. Na real, tu estava esperando que ela fosse, sei lá, uma string. E isso é uma das coisas que tu não tem muita certeza. E com o TypeScript, existem maneiras de estabelecer esse contrato entre clients e APIs por meio de ferramentas que vão gerar tipagens dessa tua API. E se alguma propriedade não for retornada, se alguma propriedade for nula, tu vai saber ao longo do desenvolvimento. E toda vez que essa API trocar, tu também vai saber porque é autogerado. Um dos exemplos que eu quero trazer é o GraphQL Code Generator. Bem, aqui é com GraphQL, mas depois eu também vou falar um exemplo com API REST, que eu não tive experiência com, mas vi muitas pessoas que utilizam e é uma ferramenta excelente da ContiYAML, que é uma empresa alemã, que eu já vou falar o use case deles daqui a pouco. Mas atualmente na Angsoft a gente utilizou o CodeGen em alguns projetos e a experiência de desenvolvimento é sensacional e a segurança que a gente tem ao desenvolver os components, as views, sabendo exatamente o que determinadas requests, no caso, o que as carries, o que as mutations vão retornar, possibilitam uma segurança muito maior. E como vocês podem ver, nesse GIF especificamente, eu estou executando uma mutation e se eu passo uma variável inválida, ele já me avisa. Isso evita muitos erros que, às vezes, sei lá, são deslizes. Então, eu recomendo muito o CodeGen para quem utiliza GraphQL. Aqui, especificamente, é um arquivo de configuração do CodeGen,
que tu consegue definir o teu esquema GraphQL e alguns plugins que dá para utilizar com o CodeGen. Se tu utiliza, por exemplo, o React Apollo, dá para criar hooks com base nesse cara, dá para criar components, dá para criar hooks, etc. Bem, uma das coisas que eu quero falar aqui também é sobre a ContiYAML, que eu tinha me esquecido, até pulei pro próximo slide. Como eu falei, também dá para aplicar essas tipagens em APIs REST. E uma das empresas que ajudou muito nisso foi a ContiYAML. A ContiYAML ela é uma empresa alemã e ela criou um package chamado REST for React. É um package que possibilita com que tu tipe a tua API REST. É sensacional. Eu não trouxe um slide específico sobre REST for React, mas se vocês quiserem saber, é só entrar, jogar REST for React no Google que vocês vão achar, procurar no GitHub. Mas trazer um pouquinho do contexto sobre a ContiYAML, eu vi algumas palestras deles que me deu um insight bem bacana sobre transformar projetos em React para TS por causa de segurança e manutenção. E o use case deles é que chegou num ponto em que os softwares começaram a ficar tão grande que eles não sabiam se eles poderiam trocar variáveis de lugar, por exemplo. E depois de aplicar TypeScript, o design system deles se fortaleceu muito. Porém, ainda faltava uma coisa, que era a segurança na camada de network. Então, tinha momentos em que chegava, payloads da API em que uma propriedade era nula. E aí, o que tu faz? Porque tu não estava esperando isso. E, enfim, para resolver isso, eles criaram essa ferramenta em que possibilitava esse contrato entre o front e a API deles em REST. Aqui é um exemplo, de novo, do CodeGen. Tu vai declarar uma query, né? Eu coloquei uma query bem simples do GraphQL, em que eu quero uma listagem de comidas. E eu criei daí um component que ele vai pegar um hook gerado pelo CodeGen com o plugin do React Apollo. E esse hook, ele vai me retornar o dado totalmente tipado. Isso aqui é sensacional, eu sei exatamente como é que é o dado que vai ser retornado. Isso facilita muito a vida, mas para gerar esse hook, tem um comando do CodeGen em que ele vai varrer a tua codebase, o teu projeto, num arquivo, num path específico que tu coloca na configuração, para poder procurar documents GraphQL, e daí ele gera esses hooks, essas tipagens com base nisso. Agora falando um pouquinho sobre os casos de uso. Então, primeiro caso ali eu coloquei trabalho em equipe. Eu acho que trabalhar sozinho com JavaScript é rápido e as chances de tu, autor do código, entender, manter e refatorar o projeto são altas. Mas fica muito mais complicado quando tu tem que dar suporte para um projeto grande em React, com várias páginas, components, e ter que entender o código dos outros 3, 4 desenvolvedores que estão trabalhando contigo. Então, eu acho que o TypeScript, como eu falei, ele tem aquela questão da autodocumentação. Isso facilita muito o trabalho em equipe e a prevenção de, um desentendimento do trabalho do outro, que algumas coisas sejam deletadas da codebase, propriedade, etc., e gere 300 erros. É óbvio que provavelmente nesse processo vai ter code review, etc., mas o fato é que o entendimento ele realmente melhora, e eu acho que trabalhando sozinho, JavaScript, às vezes dependendo do teu nível de conhecimento com TypeScript, pode ser mais efetivo. Porém, trabalhar em equipe, na minha opinião, aplicar o TypeScript em uma equipe provavelmente vai ter uma curva de aprendizado que vai demorar muito no começo. Às vezes nem é tanto, mas vamos supor que a tua empresa tenha uma cultura forte em JavaScript, pode demorar um pouquinho, só que depois de um tempo a produtividade ela aumenta muito e a segurança também. Isso eu já engato no próximo ponto, que é a diminuição de bugs e a regressão de vida do software, que tu não precisa às vezes parar no meio de uma sprint para arrumar um bug, muito bobo,
de tal função não está sendo executada, etc. E outro ponto de camadas de dados complexas, que é realmente quando tu tem uma aplicação muito grande, que tem uma árvore de components grande, com context API, tu mexe com bibliotecas de state management, como, sei lá, PoolState, Redux, Zustand, sei lá. E são coisas muito complexas de dados ao longo do teu projeto React, que ter essas camadas tipadas e são coisas que te dão um conhecimento muito maior sobre o teu código do que simplesmente olhar e não ter certeza do que cada parte dessa camada de dados ela está significando. Então, eu acho um ponto muito importante. Depois tem os softwares que precisam de manutenção contínua. É aquela coisa, fazer refactor em projetos React não é tão fácil. Qualquer propriedade que tu deleta, qualquer coisa pode dar ruim. É óbvio que tu tendo uma camada boa de testes unitários pode impedir que muitas coisas sejam prevenidas ali durante o refactor, que não é só papel do TypeScript prevenir, mas sim ele faz uma grande diferença, porque se a tua árvore, se a tua aplicação estiver bem tipada, cada component ele tem que receber uma set de props específica, isso previne com que tenha components sendo executados sem ter dados necessários. Agora, eu quis trazer uma parte da apresentação sobre migração de projeto JavaScript para TypeScript. Por quê? Porque eu sei que tu que está assistindo pode pensar em começar a utilizar TypeScript, talvez na tua empresa, tu queira trazer essa ideia, ou talvez aplicar em um projeto pessoal que seja pequeno, mas, putz, o teu projeto já é todo em JavaScript, e agora, como é que tu faz? Empresas gigantes passaram por essa situação já, empresas, quando eu digo Facebook e Airbnb, e o caso específico que eu li sobre foi o Airbnb, eu quero falar um pouquinho também disso depois, mas eu trouxe aqui 2 estratégias bem famosas de migração de projetos JavaScript para TypeScript. Uma delas é a estratégia híbrida, que é quando tu migra arquivo por arquivo, arrumando erros de tipagem, até que o projeto ele fique completamente em TypeScript. Então ele não teria pausa durante o processo de desenvolvimento, tu iria arrumando erro por erro. Bem, um dos pontos ruins dessa estratégia é a questão de tempo, né? Mas uma das coisas legais é que, assim, não vai parar o desenvolvimento, só que também tem outra coisa, que o TypeScript ele tem uma flag que dá para tu passar ao executar o compilador, que é a allow.js. Ela te permite trabalhar com JavaScript e TypeScript ao mesmo tempo. O compilador vai fazer algumas análises do código JS, por exemplo, em JSDocs, e ele vai gerar definições de tipo com base nisso. Só que, enfim, tem outra estratégia que eu acho melhor que essa, na real. Essa aqui é super aceitável também. Se tu vê que é o melhor pro teu time ou o melhor pra ti, vai funcionar. Só que imagina que tu tem uma codebase muito grande. Talvez isso realmente leve muito tempo. Então tu tem que procurar algo que seja mais automatizado, certo? Bem, o Airbnb, ele foi uma empresa, é uma empresa, aliás, mas eles tinham muitos projetos em JavaScript gigantes que eles queriam converter para TypeScript. Ao longo do processo de migração de projetos lá dentro de JavaScript para TypeScript, eles começaram a ver uma série de processos que estavam se repetindo entre essas migrações e eles decidiram automatizar o negócio. Mas como que isso foi possível? Utilizando code mods. O que são os code mods na realidade? São ferramentas que eles ajudam a transformar o código de uma aplicação com o objetivo de refactors. O Facebook utiliza isso hoje em dia porque é muito automatizado, mas como eu falei,
assim, é automatizado, só que não é 100%. Então, quando tu utiliza o Code Mods para transformar um projeto JavaScript para TypeScript, possivelmente vai ter que fazer algumas alterações mínimas de tipagens depois desse processo, utilizar NTS-ignore para o compilador parar de berrar falando que está com erro no teu código, mas realmente é uma coisa muito mais rápida. E se baseando nesses processos que estavam se repetindo ao longo do tempo, o Airbnb criou um package que eu achei muito bacana, eu decidi compartilhar aqui também, que é o TS Migrate. Ele é um package que, com um script, ele utiliza de estratégia de code mods para pegar a tua aplicação e transformar em TypeScript. Isso aqui é muito bacana. Eu deixei uma imagenzinha mostrando o processo aqui para vocês, mas eu acho que uma das grandes vantagens de utilizar essa estratégia de migração all-in é porque toda a tua codebase vai estar em TypeScript e tu vai ter uma consistência muito grande no sentido de, eu cheguei num ponto que eu quero utilizar uma feature de TypeScript, tu vai poder usar. Ao contrário da estratégia híbrida, é que se tu tá em algum momento ali de um arquivo e tu quer utilizar alguma feature de TypeScript, mas não dá porque aquele arquivo ainda não foi convertido, migrado para TypeScript, tu não vai conseguir. E com o all-in tu consegue essa consistência. Outra coisa que eu acho bacana também é o ponto de que fica muito mais fácil tu arrumar tipagens específicas do que ter que converter arquivos inteiros. O processo é mais rápido e a dor de cabeça é menor. Mas enfim, gente, é isso. Por hoje eu espero que eu tenha possibilitado bastante insights para vocês relacionados com TypeScript e React. Não falei só apenas de React com TypeScript, mas também falei de algumas coisas relacionadas com JavaScript em geral. E que vocês possam procurar mais para aplicar em projetos pessoais ou em projetos da empresa de vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau!